Estamos vendo de um estudo bíblico sobre escatologia, não é? Nós começamos ele por Daniel e vamos terminar lá em Apocalipse. E no meio passaremos por Mateus e também Tessalonicenses, tá bom? O Daniel é muito importante, ele é uma chave se a gente quer entender Apocalipse. Por isso que nós estamos aqui na sexta aula, perdão, e semana que vem nós vamos encerrar Daniel com com a sétima aula, tá bom? O Lucas, pode projetar o primeiro slide aí, por favor. Os irmãos sabem que todo início nós colocamos aí as características de um vencedor, né? E hoje a característica de Daniel, nós estamos falando de vencedor, usando Daniel como nosso exemplo, porque esse estudo e o estudo da palavra sempre visa isso, nós sermos vencedores. Então, no capítulo 6, nós temos a passagem de Daniel na cova dos leões. Não sei se todos os irmãos sabem, mas Daniel foi eleito lá pelo rei Dario. Nós estamos assim, esse é o terceiro rei imperador que passa na vida de Daniel. Daniel ficou exilado lá por 70 anos. Começou lá em Nabucodonosor, depois teve Beltesazar, que é o filho dele. Agora Dario toma o reino e Daniel continua na corte, continua governando. E ele foi colocado como presidente, não é, da nação lá junto com outros dois e provocou muita inveja, muita disputa, e eles queriam pegar Daniel em alguma falta, como não conseguiram, falaram, nós vamos pegá-lo pela sua própria lei, pela sua própria relação dele que ele tem para com Deus. E influenciaram Dario a fazer um decreto que, durante espaço de 30 dias, eles teriam que não orar, não buscar nenhum outro Deus, tá? A não ser o Deus lá da, dos Medo-Persas. E se desobedecesse durante esses 30 dias, seria jogado para a cova dos leões. Mas a gente sabe que Daniel, diante disso, não é? Ele não se preocupou, porque ele serve ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Então, ele, durante 3 vezes ao dia, ele abria as janelas do seu quarto em direção a Jerusalém, e ali ele orava de joelhos e dava graças ao Senhor. Tá? E aí foi denunciado, e o rei não pôde ir contra o seu decreto, e acabou jogando ele na cova dos leões. E o rei falou para ele, ó, não tem outra maneira que eu posso fazer, eu vou te jogar, e você que serve ao teu Deus, que ele te livre, né? E o rei ficou à noite apavorado, o que será que pode ter acontecido? Ele morreu, e já foi de manhã logo cedo. Quando chegou lá, ele falou, Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrou dos leões? Então Daniel falou lá de dentro, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia, né? Porque Daniel é alguém que crê no Senhor. Então, o rei, ele já estava exaltado ali no reino, Dario confirmou novamente ele. Então, meus queridos, volta aí, Lucas, ao vivo aí, que eu possa olhar os irmãos aqui.
Se não Só, é, tudo bem. só um minutinho que eu vou conseguir. Não, vamos em frente. Eu queria falar para os irmãos o seguinte, que nós não vivemos de acordo com os parâmetros do mundo, tá bom? Amém. Nós não vivemos segundo as leis humanas, nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Essa é a nossa característica de vencedores, porque na época dos últimos dias, se estivermos presente, nós vamos enfrentar muitas restrições, mas nós não estamos preocupados em o que os reis vão falar, os imperadores irão dizer. O que nós queremos é servir o nosso Deus verdadeiro, assim como Daniel o fez e venceu. Também nós podemos vencer. Amém? Então, dito essa introdução, nós podemos, Lucas, colocar agora os slides, que nós já vamos. Hoje nós vamos falar do rei do sul e o rei do norte. Mas ficou ainda pode passar mais um. Ficou ainda um pedaço da última, que não foi falado da última reunião, que é quando fala da luta do bode, que é o reino da Europa, contra o carneiro, que é a Medo-Pérsia, que nós vimos lá que hoje é o Tripuí, né? Índia, Irã, Iraque. E conforme ele venceu, nós estamos falando de Daniel 8, né? Ele venceu essa guerra, esse bode, ele representa, ele tem um chifre notável, o bode é a União Europeia, tá bom? Ele tem um chifre notável que é o anticristo. E o versículo 8, nós estamos no capítulo 8, versículo 8. Ele se engrandeceu sobremaneira, tá? E o 9 fala, e de um dos seus chifres saiu um chifre pequeno, que é o anticristo, ele se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, essa lição do bode e do carneiro, junto com a próxima que a gente vai ver, o reis do sul contra o rei do norte, ela está muito interligada, porque foi dessa guerra, né, dessa vitória contra o Medo-Pérsia, que ele é representada hoje pela Índia, Iraque e Irã, que Israel, como é o centro de todas as ações, o que acontece? O maior inimigo é o Irã. Ele vencendo essa batalha, o povo de Israel o aceita e ele vai fazer o quê? Uma grande aliança com todos os povos para que o templo seja reerguido, restaurado novamente lá no Monte do Templo, no Monte Moriá. Tá bom? Ah, pode passar mais um, Lucas. Nós vamos entrar agora no capítulo 11. Pode passar. Isso. Volta um que eu acho que é interessante, que é um versículo lá do capítulo 8, que Daniel ficou muito preocupado em saber 8:17, né? 14, 8:14. Vamos ler o 8:13, que fala: ouvi um santo que falava e disse ao outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Porque o que o anticristo vai fazer, o que é? Ele vai fazer o pacto, a aliança, mas no meio da aliança, nesse período que faz o pacto, o templo é reedificado, mas no meio da aliança, nós sabemos que será de 3 anos e meio, ele vai profanar o templo, porque ele vai se declarar Deus e vai colocar sua imagem
dentro do templo. Então a pergunta aqui era o seguinte: até quando que vai acontecer isso daí, né? Que a visão entregue do santuário e da transgressão, tirar o sacrifício diário. Tá? E o 14 fala, ele me disse, até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado, tá bom? Então, o que existe hoje na escatologia, muitas vezes, é porque não há um entendimento, como nós vimos na primeira aula, sobre dispensações. Muitos contam essas 2.000 tardes e manhã como cada um desse tarde e manhã sendo como um ano. Então, a partir de quando foi feito ali, ó, se você ver nesse mapa, a ordem que saiu, isso aqui nós vamos ver melhor na próxima aula, que vai falar sobre as 70 semanas. Até a volta do Senhor, o que eles falam? Soma todos esses anos, não é? Nós sabemos que essas 69 semanas terminam ali com a morte do ungido, com a morte do Senhor, mas eles continuam contando isso daí. Por isso que muitos fazendo essas contas, o que aconteceu? Marcaram a volta do Senhor para o ano de 1844. Se você somar desde a ordem que saiu até mais 2.300 tardes de manhã, vai dar 1844. Foi quando eles marcaram a volta do Senhor e houve uma grande decepção, porque Jesus não voltou, tá certo? Isso aí está muito baseado, a pessoa que fez isso foi Russell, lá nos Estados Unidos, ele é o fundador aí do uh, desse movimento, né, que hoje são os Adventistas do Sétimo Dia. E depois, a Ellen White trouxe uma nova visão, que era o seguinte, que na verdade Jesus voltou, mas ele entrou no céu purificando o templo. E quando terminar essa purificação do templo celestial, é que vai se dar a volta do Senhor. Na verdade, as 2.300 tardes de manhã, do lado direito, você vai ver, representa a última semana que vai ter, né? Que nós já lemos lá no capítulo 7, que fala que, 7:25, que onde Cristo proferirá palavras quanto ao Altíssimo, aguardará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são os 3 anos e meios. Mas tudo isso é por causa que não tem a visão dispensacional, que as 69 semanas terminou com a morte do Senhor, abriu, aí o evangelho foi para os gentios teve essa porta aberta, e o relógio para Israel só vai disparar novamente com o acordo que vai ser feito do anticristo com o povo de Israel. E a gente sabe que isso vai durar uma semana. Pode passar, Lucas. Nós indo agora para o capítulo 11, que é a sequência, vai falar dos reis do norte e os reis do sul. No primeiro mapa aí, só para ilustrar, o rei do sul é o Egito, o rei do norte é a Europa aí, com a Turquia, a Síria, e Israel fica no meio. Fica entre Israel é o que divide, né? Quem é para o norte, quem é para o sul. E se você leu ou puder ler, nós não vamos ter tempo de ficar aqui lendo todo o capítulo 11, mas o capítulo 11 inteiro fala da guerra do norte com o sul, do sul com o norte, que aconteceu depois que Alexandre o Grande, que era o imperador do reino da Grécia, morreu. Então ele teve 4, que é o versículo
3, né? 11:3, que fala: depois se levantará um rei, que é o Alexandre poderoso, e reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Mas no auge do seu reino será quebrado e repartido. Então, no alto do reino de Alexandre, ele era jovem ainda, ele morreu. E o reino, aqui fala, repartido para 4 ventos do céu. Como ele não tinha filho, foi repartido entre seus 4 generais. Então, Ptolomeu ficou aqui no sul, e aí no norte ficou um outro rei chamado Seleuco, tá? Ali na Síria, por aí. E durante um tempo muito grande, que é o que fala aí do versículo 1 até o versículo 20, tá bom? Essa guerra que houve nesse período entre Ptolomeu no norte, Ptolomeu no sul e o Seleuco no norte. Por isso que é uma guerra entre norte e sul, entre sul e norte, e aqui fala toda essa história que aconteceu profeticamente. Depois, quem lê a história vai realmente entender cada detalhe aí, tá bom? Por que a profecia fala disso daí? Porque no final do tempo vai ter o rei do norte lutando contra o rei do sul. A partir do versículo 21, entra um personagem, ele é do norte aí, da Síria, que chama Antíoco Epifânio, é o que está aqui no meio, tá bom? O que aconteceu esse Antíoco Epifânio? Ele é uma figura do anticristo. Ele viveu lá no ano 190, por aí, antes de Cristo, né? Ele, e a dificuldade de Israel é isso, é que o norte desce para brigar com o sul, passa pela boa terra. O sul vai contra-atacar com o norte, passa na boa terra, e eles estão sempre sofrendo, sendo pisoteado por eles, né? Só que esse Antíoco Epifânio, o que aconteceu? Ele, numa dessas idas, ele fez um pacto ali com o povo de Israel, de não atacar mais, de poder fazer a coisa acontecer sem muito alarde, de ajudar a restaurar o templo. Esse pacto é o que está lá no versículo 22, olha. Perdão, perdão. A partir do 21, fala que depois se levantará em seu lugar um homem vil, que é esse Antíoco Epifânio, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente, tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Esse príncipe da aliança era o sumo sacerdote na época. Ele tem até um nome aqui na história que chama Onias III, tá bom? Que faz esse pacto. Só que na última viagem dele para o sul, que ele acaba vencendo a batalha, antes ele tinha feito esse pacto. Na última batalha que ele vai para o sul e ele vence, o que acontece? Ao voltar para Jerusalém, para a Síria, passando por Jerusalém, tá? Ele toma de vez a cidade, ele acaba com as festas, rasga a lei, e ele pega e constrói, em cima do altar do holocausto, um altar para Zeus, que era o deus deles. Mas não somente contente com isso, fora a matança que ele promoveu ali, a desolação que ele levou ali, tá? Ele também entra no templo e ele faz uma imagem dele e ele senta lá num trono dentro do templo, dizendo que ele agora é o Deus que eles têm que adorar.
E uma coisa mais terrível que teve, que aí gerou uma indignação muito grande, foi que ele sacrificou uma porca em cima de um altar lá do templo, né? Então, isso foi uma profanação muito grande, tá? O versículo, nós estamos no capítulo 11, o versículo 30 fala, 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será essa última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Foi quando ele tinha feito aquela aliança, né? E fará o que lhe aprover, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirará o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, essa abominação desoladora, porque para o judeu não pode comer carne de porco, né? E agora, em vez de sacrificar uma ovelha, ele sacrifica uma porca lá nesse altar, tá bom? Só que o que acontece? O que aconteceu? Isso a gente sabe pela história, pelos alguns livros apócrifos que tem na própria Bíblia Católica, por Josefos, que era um historiador, tá? Tem alguns sacerdotes que é da linhagem de Macabeus, e eles realmente se revolta e provoca uma guerra contra esse tirano, esse Antíoco Epifânio, e lá pelos anos de 169, por aí, antes de Cristo, tá certo? Porque essa abominação durou 3 anos lá, tá? Eles vão vencendo batalha por batalha até que expulsa totalmente os exércitos de Antíoco e eles livram e purifica o templo, tá? Mas isso com muita angústia, com muitas dores, é por isso que chama a revolta do, do, dos macabeus. E essa dedicação do templo, essa festa não tem lá no Velho Testamento, eles estabeleceram ali, que esse é um período entre o Velho e o Novo, período que discorreu aí desde que voltaram da Babilônia até a vinda do Senhor, mais ou menos 400 anos. E lá em João 10, o Jesus ele vai para essa festa também, né? Essa festa tinha um significado muito grande para o povo judeu. Agora, no versículo 36 para frente, já começa a se falar desse Antíoco, mas se referindo ao anticristo. Ele é uma figura do anticristo, porque o que aconteceu aí há 170 anos antes de Jesus nascer é praticamente o que vai acontecer com o anticristo. Que o anticristo vai fazer aliança, nós vamos ver na reunião seguinte, ele vai profanar o templo, tá bom? Os judeus estão esperando ser livres, né? Estão esperando o Messias até hoje. Ele vai, como ele venceu o pessoal do Oriente, agora ele vence o pessoal do Sul, as nações do Sul. Então, eles abriram as portas totalmente para que esse Antíoco Epifânio fizesse o que a fez. E o que vai acontecer com o anticristo é a mesma coisa. Os judeus aguardam até hoje a volta do Messias, e na hora que tiver a situação muito difícil, porque o mundo caminha, né, a gente tem visto aula por aula, para esse desfiladeiro que vai culminar, né, num cerco muito grande com Israel. Israel vai aceitar ele, porque ele vai estar livrando eles, vai estar proporcionando a reconstrução do templo no lugar da mesquita
islâmica, e ele vai se proclamar Deus e vai começar a perseguir os judeus, a igreja, tudo que seja Deus ele será contra. É o que fala o versículo 36 para frente. Embora pareça estar falando aqui do Antíoco, na verdade já é. O 35 fala: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim. Agora começa a falar lá do tempo, pulamos do ano 170 por aí, para o tempo do fim, que é o que nós estamos vendo que está chegando. Porque se dará ainda no tempo determinado. O 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito dos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Tá? O 41 fala: entrará também na terra gloriosa, tá bom? Então está se referindo realmente ao anticristo. E ao versículo 40 até o 45, que é o final, já está falando sobre a grande tribulação. Pode passar mais um, o Lucas. Como a gente tem feito aqui, nós não temos só falado do que aconteceu para trás, né? Como os fatos vêm ocorrendo, mas a gente sempre procura ter uma reflexão dos tempos presentes, né? Como é que está hoje a geopolítica, como é que as nações estão se mexendo, se movendo, como é que está sendo montado esse tabuleiro, né? Esse cenário para a volta do Senhor. Então, nós também queremos, dentro desse tema de o Rei do Norte contra o Rei do Sul, também nos situarmos hoje, como é que, o que está acontecendo nessa região? Quais são os fatores que estão sobressaindo? Então, pode passar mais uma, Lucas. Então, você tem que considerar, nas profecias, Israel como a linha principal aí da Europa, África, Oriente, tá bom? Então, quando se falou do Rei do Norte, está se referindo à Europa. Quando se fala do Rei do Sul, é toda essa linha abaixo do povo da nação de Israel. Ok? Pode ir mais um, Lucas. Então, como nós vimos no versículo, que ele ia se engrandecer para o Oriente, foi a guerra que houve contra os muçulmanos ali do Oriente, para Israel, que é o que ele faz a aliança, mas depois ele quebra, e ele vai lutar contra o Sul. Eu não sei se os irmãos podem falar aí, se tem coisa, se tiver como você abriu o teu microfone, não é? Mas o que você acha que é esse rei do Sul? Que será o último que o anticristo vai abater? Eu acho que é Roma, não é não? Do lado de Roma. Então, Roma está na linha de cima. Roma tá na Europa, tá bom? Pertence ao Reino do Norte. E Roma, nós vamos ver bastante, viu, Eliane? A hora que chegar lá é Apocalipse. Porque Roma vai estar muito ligada à prostituta, à Babilônia, tá bom? Vai ter, que a gente não quer correr lá, voltar aqui, tá?
Mas nós vamos ver o que chega em Apocalipse. Mas abaixo ali de Jerusalém, para baixo, você não estava na aula passada. Então, do Oriente lá, nós vimos que a Pérsia. Ô, Lucas, pode colocar mais um, que eu acho que vai ficar mais explicativo aqui. A guerra anterior, nesse primeiro aí, foi contra o anticristo, que é da Europa, tá bom? Contra ali Iraque, Irã e Índia. Porém, agora, a guerra será contra o Sul. E o Sul, se você olhar do lado direito, são os muçulmanos. Então, nós estamos colocando os muçulmanos nessa equação. Só que para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, aquela parte mais escura que nós vimos que era o carneiro, também são muçulmanos. Só que eles são xiitas, tá? O negócio deles é homem-bomba, é matar, eles querem destruir, jogar míssil em Israel, eles querem destruir tudo. Tudo que se fala com relação a Deus. Eles são contra. Israel, para eles, é Satanás, né? Porque eles seguem o Alcorão, que tem muitas partes da Bíblia ali. E do sul também são muçulmanos, mas eles são sunita. Então você tem ali, ó, quem que é importante ali? Egito, Sudão, Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, enfim. O que que acontece? Esses países, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Dakar, Omã, Egito, eles são os países mais ricos que tem hoje no planeta por causa do petróleo, tá bom? E eles estão se armando. Passa mais um slide só para me explicar uma coisa aqui, Lucas. Só para você ter uma ideia, como é que é dividido o Islã, o islamismo, né? Desde lá de Maomé, na década, no milênio sexto, né, por aí, tá bom? O Islã é dividido na parte sunita e a parte xiita. A parte sunita, que é do sul, e a parte xiita, que é do oriente, os sunitas são maioria absoluta, mas os xiitas eles eram 10% dos muçulmanos, hoje já são 15% dos muçulmanos. Essa divisão é porque os xiitas acham que quem tem que comandar é quem é descendente sanguíneo lá de Maomé, enquanto que os sunitas acham que deve ser muçulmano, mas não necessariamente vindo de Maomé, tá bom? E eles têm aí, na nossa foto que eu botei no meio aí, Meca, né? Que é o ponto crucial deles. Foi onde Maomé viveu, e eles têm que ir no mês de Ramadã, e todo mundo tem que ir aí, ó. São milhões de pessoas que têm que dar 7 voltas nesse cubo preto, e dentro desse cubo preto tem uma pedra preta, que você só vê por um visorzinho. Essa pedra preta, segundo eles, Adão recebeu quando saiu do paraíso, tá? Para purificar os seus pecados. É a ideia deles. Então, é como muitos vão, talvez, em um lugar se benzer ou ver uma santa, não sei o quê, lá para eles você tem que ir em Meca. E essa pedra preta aí, grande, esse cubo grande, tem 12 metros de altura por 12 de largura, é um cubo, ele, é, ele chama Kaaba. E os muçulmanos, eles são uma das religiões que mais crescem
no mundo. Hoje eles já são quase 2 bilhões de adeptos. Imagina esse pessoal se unindo, não é? E eles são todos contra Israel. Tem os xiitas mais radicais, que patrocinam ali o Hamas, no sul, em Gaza, né? O Hezbollah, ali no Líbano, e diversos outros grupos terroristas que são contra Israel. Mais um aí, Lucas, para a gente adiantar aqui. E tudo vai terminar aqui, tá? Em Jerusalém, tá bom? Hoje, do lado direito, você vê o domo, que é a mesquita que eles fizeram no século IX, por aí, mas ela vem sendo reformada cada vez, né? E ela foi edificada no lugar que tem o templo. Do lado esquerdo aqui é um desenho do templo. E é a mesma área de um lado, a mesma área do outro. Esse daí vai ser o conflito final. Porque o que acontece? Para poder tirar, porque esse domus aí dessa mesquita lá em Jerusalém só foi reerguida porque, segundo eles, Maomé morreu lá em Meca. Mas ele foi ascendido aos céus aí. E nessa época, aí não tinha nada, era só aquele alicerce ali, ó, aquele terreno. Porque o templo tinha sido, nós já vimos em outras aulas, destruído lá nos anos 70 pelo general Tito. Então, o que vai acontecer? Israel, ele só chega até aí no alicerce, bem em frente aí do lado direito, você pode ver. Ele não pode entrar, ele não pode ultrapassar, né? O que o anticristo vai fazer e eles vão acreditar que ele é o Messias? É que essa mesquita vai sair e vai se reedificar o que está no lado esquerdo, que é o templo. E é nesse templo que o anticristo vai se exaltar. Agora, para conseguir isso, tem que ser alguém que vai dominar todo o planeta, né? Tem que ser alguém que vai estar conquistando a política, a economia, a religião vai estar unida com ele também, tá? Para que possa ser erguido tudo que nós estamos vendo aí, tá bom? Agora, uma coisa mais atual ainda que eu gostaria de mostrar para vocês é que a semana passada eu estava fazendo essa aula para dar hoje. O que aconteceu? Houve a primeira visita do Trump lá no Reino do Sul. E eu falei, não é possível, rapaz, estamos fazendo um negócio para ver aqui, e o cara foi lá, tá bom? Passa mais uma aí, Lucas. Então, esse aqui, do lado direito, só para você ver quem que são o Reino do Sul, né? Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Catar, tá bom? Está pequenininho o Catar aqui, mas tem mais dinheiro que muitos países aí, tá? Os Emirados Árabes aqui são os mais ricos do mundo, né? E a Arábia Saudita também. Então, todo esse pessoal, junto lá, Iraque, Irã, que vão estar nessa batalha que o anticristo vai vencer para poder reedificar o templo. Mas olha que o Trump foi fazer a sua primeira viagem de negócio, né? Porque ele também fez uma viagem antes dessa aí, que foi ver lá a morte do Papa, lá, o enterro do Papa. Olha a notícia que saiu no final de semana. Trump conclui viagem ao Oriente Médio, marcada por reaproximação com a Síria e promessas de investimento. O republicano recebeu muitas promessas de investimento, 600 bilhões da Arábia Saudita, um contrato com a Boeing de 200 bilhões, no Catar e 1 trilhão e 400 bilhões dos Emirados Árabes, em investimento durante 10 anos. E na outra notícia que é paralela, pouco mais recente, né? Estados Unidos e Arábia Saudita anunciam parceria econômica, estratégia e acordo na ordem de 3,3 trilhões.
e não sei se vai dar para ler aí, é, é, não está nessa aí. Mas sabe, a maior parte desses investimentos tem muita coisa tecnológica, tem muita coisa de chip, tá? Mas a parte principal, meus irmãos, é armas. Os Estados Unidos é o maior fabricante de armas do planeta. Então, em torno aí de quase 1 trilhão desses três é armas que esses países compraram, adquiriram. Então, o Reino do Sul, eles estão se armando, tá? Pelo próprio Estados Unidos, os Estados Unidos por ganância dele, por estratégia de negócio, eles precisam achar que a China está se contrapondo a eles, né? Eles precisam que a sua indústria seja mais vigorosa. O que acontece? Todo o Reino do Sul hoje, esse rei do Sul, ele está se armando e tudo isso vai ser contra Israel, tá? Vai ser contra Israel. Mais Lucas, só para a gente finalizar aqui essa parte, eu fiz aqui um mapinha que ele engloba desde a primeira reunião aí, né? Que dá a esquerda está a Águia, que é os Estados Unidos, que tem que ficar forte, porque é ela que vai ajudar a socorrer a igreja e Israel. Você tem ali o bode, né? Que o chifre dele é do anticristo. Você tem o urso, que é a Rússia. Você tem os tigres asiáticos, que nós já vimos lá, que era o terceiro animal. Você tem um carneiro e você tem aí o reino do sul, tá bom? Então, todo esse cerco aqui tem uma estrelinha ali de Davi, bem onde fica Israel. Está em volta, o anticristo vai derrotar e vai comandar todas essas nações, esses blocos contra Israel, tá bom? E na próxima aula nós vamos ver um pouco mais de detalhes sobre isso. Volta aí, Lucas. Amém? Amém. Então, fica aberto aqui para perguntas, comentários. Você pode. Eu só passei aqui qual é a história da guerra do norte contra o sul e mostrei um panorama atual hoje que está se formando para a volta do Senhor. Se você tiver pergunta, se quiser comentar, nós ainda temos aí pelo menos 10 minutos.